Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pode ser acessado pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser formuladas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. No programa de hoje, nós temos uma visita especial, que é além do pastor Andy, que está sempre conosco, vocês já estão acostumados a ver em todos os programas, né? Nós temos uma visita especial que é do bispo Tom Klein, vindo dos Estados Unidos e visitando pela primeira vez a cidade de Curitiba, né? E o tema desta noite vai ser sobre o sacerdócio. E como o bispo fala só a língua inglesa, né? Então nós passaremos para o pastor Andy fazer as considerações iniciais para o programa. Boa noite, pastor Andy. Boa noite, Eduardo. É um grande prazer estar com você este dia, porque a razão que o bispo está aqui hoje é porque hoje nosso amigo e apresentador do programa por tantos anos, Eduardo, vai terminar ou fazer coroamento de tantos estudos da doutrina que ele fez. E hoje ele vai ser ordenado para o ministério da nova igreja. E o bispo Klein está aqui, que vem de Bernathen, lá na Pensilvânia, dos Estados Unidos, para fazer essa cerimônia, porque nossa igreja é o bispo que faz as ordenações. Então, por isso que nós escolhemos hoje o assunto da sacerdócia, que a sacerdócia tem uma razão. E até que a primeira pergunta é para o nosso bispo aqui, Tom Klein, que é por que a igreja do Senhor tem um sacerdócio ou ministério. In English, why does the new church have a ministry or a priesthood? Can I first just say what a joy it is to be here in your country, in Brazil? Primeiro, ele quer dizer que é um grande prazer de ser aqui no nosso país do Brasil. In my work as bishop, I travel all over the world. Como no trabalho do bispo que ele faz viagens em toda parte do mundo. And Brazil is a very special place. E o Brasil é um lugar muito especial. And today's a very special, joyous day because we're going to be ordaining this young man who studied for many years. E hoje é um dia de muita alegria porque o Eduardo vai ser ordenado depois de tantos anos de estudo. And a very special part of this service that we'll have this evening is when I take this book, the Lord's Word, and I place it in his hand and say, teach this truth and lead to the good of life. Disse que a parte especial do serviço de ordenação nossa é que ele enche a mão, porque no Velho Testamento diz que a mão do sacerdote foi enchida. Ele vai botar a própria palavra na mão dele e disse, ensina esse, e conduz pela essa palavra ao bem da vida. And why do we have a priesthood or a ministry? The Old Testament had a priesthood. In the New Testament, in the Christian church, the Lord called his disciples. And that means that certain men are to leave what they do and follow the Lord and teach his word. A razão que nós temos sacerdócio é porque tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento o Senhor estabeleceu sacerdócio. Primeiro com os israelitas Arão e depois com os 12 apóstolos. E a propósito disso era para eles ir e ensinar a própria palavra de Deus. And just two things about the priesthood. First of all, a priest is a servant. He's not here to exalt himself, but to serve the Lord and his church. A primeira coisa do sacerdócio é que o pastor não é para ser o chefe, ele é um servo do povo, um servo do Senhor.
And second, we believe that there's a special light or enlightenment that comes when a person studies the Word, not for himself, but for others and the Lord's church. E nós também acreditamos que na sacerdócia, como um pastor está estudando a palavra, não para ele mesmo, mas para a congregação dele, ele recebe uma iluminação do Senhor através da palavra. Okay? Good. Okay. E Eduardo, agora você está entrando no ministério. A pergunta é, por quê? O que você quer fazer nesse ministério? Então, segundo essa pergunta do reverendo Andy, para mim é uma satisfação, depois desses anos todos que a gente está fazendo, primeiramente fazendo os grupos de estudos, que nós fazemos já há 7 anos lá na Livraria Alexandria. Já passaram por lá muitas pessoas, né, que se atraíram pelas doutrinas celestes, né? Uhum. E da mesma forma que eu fui atraído pelas doutrinas celestes, que me chamaram, né? Porque elas têm eu acredito que somente elas têm uma explicação mais clara, mais apropriada, mais aprofundada, mais completa, mais ampla do que realmente significa a palavra religião, né? E também o que representa o sacerdócio para o povo em geral, né? Porque o sacerdote tem essa função de ligar, né, o homem que se afastou de Deus, né, e fazer com que ele possa retornar a ter uma ligação com o divino, né? Essa para mim é sempre foi a minha ideia do sacerdócio, né? E, na verdade, eu comecei eu comecei estudando sem nenhuma pretensão, né? Uhum. Eu lembro que, assim, em 2005, eu conversando com o reverendo Andy, ele estava lá pela primeira vez na livraria, recém tinha fundado a livraria, não tinha nem 2 semanas ainda, nós fizemos a primeira reunião, né? Onde veio algumas pessoas de fora, o reverendo Andy, o ministro Vicente Nobre, o Roberto, né, que já é falecido, né, e o André lá de Niterói, né. Então ali começou todo um trabalho, né, despretensioso, né, que a gente começou a fazer, e isso foi gerando frutos, né. E um dos frutos é a televisão, outros frutos são os livros que foram publicados, né, que estão sendo traduzidos, publicados aqui em Curitiba, né, e também simultaneamente no Rio, São Paulo e para o Brasil inteiro, né. Então, o meu desejo é que esse sacerdócio inaugure uma nova etapa, né, nessa trajetória, né, e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né, de uma forma correta, né, sem visar nenhuma honraria externa, né? Porque nós estamos tratando de coisas santas, né? E essas coisas santas, elas são santas porque são do Senhor, porque vem dele, não porque nós estamos divulgando, né? Então, em síntese, seria isso. E depois, porque a nova igreja ela permite que haja um entendimento mais completo, um entendimento mais racional, um entendimento intelectual das coisas da palavra, né? Coisa que a gente não vê nas outras igrejas, infelizmente, né? Porque eles não têm ainda essa revelação. E essa revelação não é uma prerrogativa da nova igreja, né? A nova igreja simplesmente está espalhando essas boas novas e para todas as pessoas que tiverem boa vontade e que quiserem conhecer essas boas novas, né? E isso inclui todas as pessoas religiosas, né? Pessoas que fazem parte de outras denominações, né? E que desejam conhecer, em primeiro lugar, que no Senhor Jesus Cristo, está a trindade, não de pessoas, mas de atributos divinos, né? E que a salvação é crer nele, né? Em segundo lugar,
que o homem deve fugir dos males, porque são pecados contra Deus, né? E que vêm do inferno, né? E que ele deve fazer os bens porque são agradáveis ao Senhor. E em terceiro lugar, em quarto lugar, aliás, ele deve fazer essas coisas como por si mesmo, né? Mas sabendo que é o Senhor que faz através dele, ou seja, que o mérito não é dele, mas é totalmente do Senhor. Então, como a nova igreja tem todos esses ensinamentos belíssimos, completos, né? E que estão à disposição para toda a humanidade, né? Nós, com esse trabalho de ministério, queremos ser arautos, né, desta boa nova, para que todas as pessoas possam alcançar a salvação um dia, né? Pode vir, não só pelas palavras, mas pelo zelo de Eduardo, porque ele quer ser ministro. E você quer compartilhar tanto essa doutrina bonita para todos que passam. Eu já muitas vezes visito a livraria de Eduardo e vejo ele falando com visitantes e tudo. Então, nós estamos muito agradecidos que você fez todo esse treinamento, Eduardo, e que você vai entrar ainda mais neste uso em uma posição mais formal. Mas realmente o uso que você presta não só para Curitiba, mas para todo o Brasil é grande, não é? E é interessante que hoje Eduardo vai ser ordenado no primeiro grau do ministério. E eu estou no segundo grau, que é o grau do pastor, e aqui é o terceiro grau, que é o grau do bispo. Por isso eu quero perguntar ao Tom, por que nós temos 3 graus? You have to translate. Eu vou. Porque nossa igreja tem 3 graus de ministério. Why does our church have these 3 degrees of the priesthood? Okay, why 3 degrees? First of all, there's a trinity in everything. It's just the way the Lord is in His creation, a trinity. Primeiramente, tem uma trindade em tudo que o Senhor faz. É a natureza da criação. So even we have a soul, mind, and body. There's the trinity in each individual. Nós temos alma e mente e corpo. É a trindade em todos nós. So the 3 degrees of the priesthood, tonight Eduardo will be ordained into the first degree, and that's said to be the teaching degree. His use will be to teach the truth of the Word of God and to lead to the good of life. The second degree is being a pastor of a congregation. Just as the Lord was the good shepherd, and Andy here is a pastor of congregations, and he is the good shepherd leading for the uses of many people. And then the third degree is the episcopal degree, which I hold, and that's to look for the ordering of the uses of the church and the ordering of the priesthood. And that's one reason we use the English word ordination, to order or to bring order into the church. Eu vou precisar traduzir, eu vou esquecer. Please. Então ele falou que o primeiro grau é o grau de ensinamento, o grau de verdade, em que ele é treinado na escola teológica para entender e pregar a doutrina. E o segundo grau de ministério é mais oposição do pastor, para conduzir uma congregação. Ele tem mais, usando essa verdade, não só para eles entender, mas para eles viver segundo a doutrina, para ser salvo. E o terceiro grau é para manter ordem na igreja. Por isso nós dizemos ordem. É o trabalho do Tom, para mim, para a igreja total, é para supervisar, para ver se tem ordem nas coisas que está acontecendo. Para que não tenha um ministro que comece a pregar qualquer coisa que ele pensa, mas que ele prega pela palavra. Por isso nós temos esse terceiro grau. É por isso também que é esse grau que faça ordenações. E assim é por isso que Tom está aqui conosco. And so one of the great joys that I have in my work is to travel throughout the whole world, ordaining men into the priesthood of the new church. É uma grande alegria para ele de viajar nestas partes do mundo, em muitas partes, para fazer essas ordenações, para botar esses homens na ordem do clero. Ok? E Eduardo, qual é a coisa que você acha mais importante no seu trabalho de ministro quando você entra? Qual você quer dar mais foco?
no seu trabalho. A coisa mais importante, ela está lá no último capítulo da Nova Jerusalém, sua doutrina celeste, e que ela diz que o sacerdote, ele deve encaminhar o seu rebanho para o céu, né? A função dele é que ele, dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, ele, segundo o que está na palavra, né? E para nós também, segundo o que está na doutrina, que esclarece, que abre a palavra, né? Ele possa, então, abrir como que um caminho para que a sua congregação possa ser encaminhada para o céu. Esse é o objetivo principal que eu tenho na minha mente, né? Como ministro, né? Que agora vai ser ordenado. E o sacerdote, ele tem, logicamente, várias tentações, né? Porque como ele está tratando dessas coisas que são santas, e como eu falei antes, ele tem a tendência de querer usurpar essas coisas que são do Senhor e colocá-las como se fosse de si mesmo, né? Então, há que se ter vários cuidados, né? Há que se ter o cuidado de não querer julgar a alma do homem, né? Porque a alma do homem, esse estado da alma do homem só pode saber qual é esse estado. Isso é um atributo, uma prerrogativa unicamente do Senhor, né? E também o sacerdote, ele deve procurar não constranger os membros da sua congregação para que eles creiam numa coisa que muitas vezes eles não aceitam ou não podem crer, né? Então, não fazer o uso indevido através de uma manifestação como posso dizer, de constrangimento, né? Então, deixar a sua congregação livre para que ela gradativamente possa aceitar essas verdades, né? E não colocá-las, usando uma expressão meio chula, goela abaixo, né? Como se vê muito nas igrejas de hoje. Então, a nova igreja, ela dá essa liberdade, porque ela crê que a fé verdadeira só pode ser introduzida no homem se ela vem pelo livre dele, segundo a sua razão. Eu me lembro, logo depois que você entrou na igreja e abriu sua biblioteca, teve essa frase, não é? Pelo livre, segundo a razão. Porque a religião é uma coisa espiritual. E se não entra no espírito do homem, se só entra no corpo pelo constrangimento, não é religião. É simplesmente culto externo sem interno. Só para fortalecer o que Eduardo falou, ele se referiu à última parte deste livro, que é chamado Nova Jerusalém e sua doutrina celeste. E aqui diz em número 315, quando ao concerne aos sacerdotes, eles ensinarão aos homens o caminho que conduz ao céu, e, além disso, os dirigirão, e o ensinarão conformemente à doutrina da sua igreja pela palavra, e os dirigirão para que vivam segundo essa doutrina. Os sacerdotes que ensinam as verdades e que por estas verdades conduzem ao bem da vida e por consequência ao Senhor, são os bons pastores dos ovelhas. E continuando sobre o que você falou de constrangimento. Os sacerdotes ensinarão ao povo e conduzirão pelas verdades ao bem da vida, mas, entretanto, não constrangerão a quem quer que seja, visto como ninguém pode ser constrangido a crer ao contrário do que ele pensa no fundo do coração ser verdade. Então, é muito importante em nossa igreja que o ministro entenda a verdade, porque como o Senhor falou no Evangelho, você aprende a verdade e a verdade se livre. Então, para você, como bispo, que é a coisa mais importante para você no seu trabalho? What is the thing in your work that you find the most important? A very short answer. Resposta curta. What I find most important is preaching in a church service or teaching in a class situation. Que ele acha mais importante que ele faça é ensinando
o povo numa situação. Pode ser pregação, pode ser na aula. I love public speaking, and I love just the energy that is there when the Word of God is being preached. Ele ama muito a pregação e especialmente de sentir a energia quando a palavra de Deus é pregado. When I preach, that's the time that I feel closest to the Lord. Quando ele está pregando é o tempo que ele se sente mais perto ao Senhor. That's my answer. Essa é a resposta dele. E para completar para mim, tem um ensinamento na verdadeira religião cristã que fala assim, que quando o homem prega a verdade ou ensina a verdade, com a finalidade da salvação do seu rebanho, ele tem uma consciência. Mas se ele tem qualquer outra finalidade, ele não tem a consciência. Então, tudo que nós fazemos, como pastores, como bispos, como ministros, é muito importante que nós nunca perdemos o alvo que é o outro mundo. Esse mundo aqui é como um útero, não é? Para preparar-se para o renascimento no céu. Então, a nossa função como ministros, I'm saying our function as ministers, é para guiar a pessoa para a vida eterna. E o único lugar para chegar lá é guiar eles pela palavra de Deus ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. The only way we can get there is by being taught the truths that actually lead us to the Lord Himself. Então, Eduardo, quer falar alguma coisa mais sobre que você vai fazer aqui em Curitiba depois de ser ordenado? Bom, nós temos, hoje à noite, a ordenação vai se dar numa igreja. Para nós é um prazer e uma honra, né? Que uma congregação inteira está aderindo, né, às doutrinas celestes da nova igreja, né? Nós, como nova igreja de Curitiba, não temos ainda um templo, né? E eles têm um templo, né? Então eles disseram para nós, né, na figura do pastor Daniel, que é o representante dessa igreja, e também do pastor Silito, né, que a casa deles é a nossa casa, né? Então, nós estamos muito gratos, né? E aqui estendemos a nossa gratidão a toda a congregação da Igreja Seguidores de Cristo, que fica lá em São José dos Pinhais, né? E que eles cederam esse espaço para nós podermos fazer a ordenação dentro de um templo, né? E para nós é um orgulho também, porque também é uma coroação desse trabalho que a gente está fazendo já desde 7 anos passados, né? Que uma congregação inteira está aderindo, né? Ao pensamento, ao ensinamento, à doutrina que a nova igreja apregoa, né? Então, para nós é uma grande satisfação nesse sentido. Coisa interessante também, a razão que eles abraçaram essa doutrina é porque essa doutrina é baseada sobre a própria rocha, que é a divindade de Jesus Cristo. Que essa igreja no Brasil é chamada unicista, porque eles acreditam que Jesus Cristo é o único Deus, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são aspectos dentro de Jesus Cristo próprio. Então, we're talking about the Trinity, how everything is in the Lord Jesus Christ. And he was talking about the church that we're going to do the ordination at. And one of the reasons they are so accepting of us there is because of our common belief that the Lord Jesus Christ is the one only God. Now, I wonder, você quer falar alguma coisa mais? Do you want to say a little bit more? It's just the most important thing is your idea and your relationship with the Lord. Tonight I'll be preaching a sermon on the pearl of great price. A coisa mais importante é nosso relacionamento com o Senhor e a aceitação da divindade. E hoje ele vai até o sermão sobre a ordenação e sobre a pérola de grande valor. And that single pearl is our love of the Lord Jesus Christ. It's growing, it's living. E essa pérola única é nosso amor e nossa crença no Senhor Jesus Cristo. É realmente vivo e crescente. Então, mais uma vez, nosso agradecimento ao Bispo Tom Klein por estar, o prazer aqui de estar conosco, né? E mais uma vez ao Reverendo Andy, que sempre nos acompanha e tem nos dado grandes ensinamentos e
nos conduzido através do ministério, né? Então, com essas nossas palavras finais, né, nós queremos agradecer também a todos vocês que nos assistem, né, que é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.